Olá pessoal do segundo ano, como estão todos? Espero que bem. Pessoal, estamos caminhando para o final do ano. Olha aí, primeira aula do quarto bimestre. Esse ano não tem sido fácil, esse ano tem sido um ano de muitos desafios, mas a gente já está no final do ano, olha aí. Estamos com um pezinho já no ano de 2021, em que a gente espera que as coisas sejam diferentes, né, e que nós possamos voltar o máximo possível para a normalidade, né? Eu acredito que aquilo que a gente conhecia como normal nunca mais será normal. Essa pandemia ela trouxe alguns ensinamentos, ela trouxe algumas modificações nas interações sociais, né? E como a gente está falando de sociologia, isso vai ser muito importante daqui a um tempo, lá na frente, quando os novos sociólogos estiverem estudando o que aconteceu na sociedade durante esse ano de 2020, eles vão ver que muita coisa mudou, né? Que a sociedade não é mais a mesma. Mas vamos lá. Vamos só relembrar um pouquinho o que a gente viu durante esse ano todo, né? A gente viu a respeito da cultura, né, pessoal? Da importância da cultura. Vimos a respeito de imigração, aculturação. Falamos bastante a respeito de trabalho no último bimestre, né? As relações de trabalho, origem da palavra trabalho, como é importante a formação para o sujeito, para a pessoa conseguir um bom trabalho, um trabalho digno que lhe dê condições de se manter, né? E agora a gente vai entrar nesse quarto bimestre num assunto muito delicado e um assunto muito presente na vida de todo mundo. A gente vai falar a respeito de violência, pessoal. E a violência, ela está presente de várias formas, tá? Não é somente quando a gente vê a violência física propriamente dita, mas outros tipos de violência que muitas vezes estão assim naturalizada no nosso dia a dia e que a gente, como eu venho batendo muito na tecla com vocês, em que a gente deve olhar com o nosso olhar de estranhamento, nosso olhar sociológico, desnaturalizar isso. Então eu gostaria que vocês imaginassem 3 cenas, tá? Uma cena, uma pessoa branca e uma pessoa negra entram num shopping qualquer, numa loja qualquer. E o segurança vai atrás apenas de uma delas, tentando ser discreto. Tá ali só tomando conta. Pessoal, atrás de quem ele vai? Do branco ou do negro? Né? Vamos pensar um pouquinho. Imaginem uma outra cena aí na cabecinha de vocês. 2 homens estão andando na rua de mãos dadas, tá? Estão andando lá na rua, conversando, sem fazer absolutamente nada com ninguém. Um terceiro homem vem com uma lâmpada dessas lâmpadas fluorescentes e bate na cabeça de um deles com uma dessas lâmpadas. Agride ele. Imaginem essa cena, tá? E a terceira cena que eu quero que vocês imaginem é assim, ó. Estamos numa empresa, numa reunião lá, né, de trabalho. Aí o chefe reúne todo o pessoal lá que trabalha com ele e fala lá em alto e bom som que aqueles que não conseguirem atingir as metas são incompetentes e estão sujeitos à demissão. E ele todo mês ele repete isso. Todo mês ele põe lá a equipe dele na sala de reuniões e brada para todo mundo lá. Quem não atingiu a meta é um incompetente, vai ser demitido. E ele repete isso todo mês.
deixa o ambiente de trabalho absolutamente tenso, um ambiente de trabalho ruim, né? Pessoal, o que essas 3 cenas que eu pedi que vocês imaginassem na cabeça de vocês têm em comum? Violência, tá? As 3 cenas representam violência, mas que tipos de violência? A primeira cena, em que um branco e um negro entram numa loja e o segurança vai acompanhar uma delas ali olhando só discretamente, é um tipo de violência. Tipo de violência, né, discriminatória por causa de cor. A segunda cena, em que 2 homens caminhando de mãos dadas são agredidos por um terceiro, é uma violência física. Uma agressão física motivada por uma discriminação de cunho sexual, né? A terceira cena do chefe cometendo o que é chamado de assédio moral contra os seus funcionários é um tipo de violência muito sutil, porque ela não é física, ela causa outro tipo de dano, né? Muitas vezes ela passa despercebida. Então, o que é a violência? A violência ela pode ser de várias formas, ela pode se manifestar de várias maneiras. A gente tem ouvido muito falar aqui nos jornais que a violência doméstica aumentou demais durante o período da pandemia, né? O que é a violência doméstica? É aquela violência que acontece dentro de casa. O pai contra os filhos, o pai contra a mãe contra os filhos, a mãe contra o pai. Aquela violência que muitas vezes ninguém fica sabendo, ela não sai das 4 paredes das casas das pessoas. Por que será que a violência aumentou no período de pandemia? A violência doméstica. As pessoas começaram a ficar mais confinadas em casa, começaram a conviver e conviver com dificuldades, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o trabalho. Será que isso motivou o aumento de consumo de álcool? Eu não sei dizer para vocês. Então, a gente precisa descobrir quais são os tipos de violência, gente, né? O que gera a violência e por que a violência é uma coisa tão preocupante? Porque muitas vezes a violência ela leva à morte. A pessoa que apanha de outra, ela pode não sofrer assim um dano físico muito grande, ela pode sofrer um dano psicológico terrível que vai afetar a vida dela para sempre. A pessoa que sofre uma violência psicológica, a pessoa que sofre uma violência simbólica, a pessoa que sofre uma violência sexual, pessoal, estupro, essas coisas elas deixam marcas que são eternas na vida das pessoas, né? E em muitos casos levam ao suicídio e a violência física cometida de uma pessoa contra outra, que muitas vezes causa o óbito de quem foi agredido, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Essa pesquisa ela não é uma coisa muito extensa, tá bom, gente? Eu gostaria que vocês pesquisassem os tipos de violência, tá bom? Violência simbólica, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência doméstica, violência na escola. Na realidade, não é nem fazer uma pesquisa, mas devolver para mim o que vocês entendem como esse tipo de violência, tá bom? O bullying é um tipo de violência? Que tipo de violência que é o bullying, na opinião de vocês? Na escola, por exemplo, existe muito bullying, né? A gente sabe disso.
aquela violência doméstica velada que acontece dentro da casa da gente, muitas vezes ninguém fica sabendo. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, o que é a violência? Como ela se manifesta? Violência simbólica, a violência física, a violência psicológica, essa é terrível. Violência sexual, violência doméstica, violência na escola. E vou lembrá-los também que essa é a primeira matéria do nosso quarto bimestre e que nós estamos à porta aí de voltar às aulas presenciais. E isso significa que a gente vai conseguir fazer debate, a gente vai conseguir conversar sobre isso em sala. Então, vamos fazer a tarefa, vamos entregar, não vamos esmorecer agora nesse finalzinho, tá certo? Estamos caminhando realmente para o último bimestre, vamos fazer o melhor que a gente puder agora. A gente sofreu aí o ano inteiro e não é agora que a gente vai se auto-sabotar, né? Cometer essa violência contra nós mesmos. Vamos fazer as tarefas, tá certo? Qualquer dúvida, chamem. Qualquer dúvida, perguntem. Então, relembrando, qual é a tarefa de vocês? Vocês vão escrever no caderno, tirar foto, pode mandar pelo WhatsApp para o professor, no Classroom, sempre da forma que vocês acharem melhor e mais prático. Fazem manuscrito, entregar no colégio, como vocês acharem melhor. Quais são os tipos de violência que vocês conhecem? E o que vocês entendem por violência simbólica, violência física, violência psicológica, sexual, doméstica e na escola? Gente, tem muita violência que começa de um jeito e termina de outro. Às vezes, a pessoa ela começa agredindo só verbalmente ali, fazendo aquela tortura psicológica, né? Fazendo aquela tortura para desestabilizar a pessoa, né? E tal. E depois ela parte para violência física. Muitas vezes isso acontece, principalmente dentro de casa. Então, imaginem lá as cenas que eu falei antes. Vejam que tipo de violência se enquadra ali em cada uma delas, tá certo? Vamos fazer a atividade e devolver para o professor, tá bom? Vamos lá, pessoal, estamos quase voltando. Até mais!